Fala, gente! Como é que vocês estão? Seja muito bem-vindo e muito bem-vinda em mais um devocional, graças a Deus. Mais uma oportunidade de a gente aprender algo novo sobre esta fé. Que fé é essa? Todo ser humano tem fé. A própria Bíblia diz que Deus deu uma fé para cada pessoa. Uma medida de fé. Agora, que fé é essa? Fé aonde? Fé em quem? Quando o pessoal que construiu aqui na Marginal, estava construindo o túnel aqui na Marginal de São Paulo, que vocês devem ter visto que caiu, né, uma parte da Marginal Tietê aqui em São Paulo. Quando a pessoa construiu, ela acreditava de que jamais isso iria acontecer. Ela acreditava que pela fé, com trabalho ali envolvido, não iria acontecer aquilo. Mas aconteceu. Quando você viaja de avião, se você já viajou de avião, você tem fé que ele não vai cair. Você acredita. Isso é fé. Agora, qual é a fé que nós aprendemos aqui no Cola na Videira? É a fé em uma pessoa. A fé em Deus revelado na pessoa de Jesus, na pessoa do Espírito de Cristo, que já ronda sobre essa live. Eu creio nisso. Você crê? Então, você que está aí no gravado, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Não fazemos parte de nenhum sistema fechado, não fazemos parte de nenhuma ideologia, de nenhuma filosofia. Respeito e amamos qualquer pessoa que participe de qualquer coisa. Aqui, nós só queremos aprender a ser filho de Deus a cada dia. Um aprendizado que é diário, nunca semanal, nunca bimestral, nunca apenas quando precisamos, apenas todo dia. Amém? Então seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Eu creio que Deus vai explodir algo novo no seu coração e na sua mente, nos seus pensamentos. Um novo entendimento vai surgir aí. Essa fé traz entendimento. Você vai entender por quê. Cadê que está escrito que essa fé traz entendimento? Em vários lugares na Bíblia. Mas eu queria que você abrisse no livro de Hebreus, capítulo 4, versículo 12. Hebreus, capítulo 4, versículo 12. Vou só aguardar aqui o pessoal chegar do Instagram. Odelei, Ana Carol, Angélica. Ontem teve encontro dos homens. Eu não consegui entrar. Tava fazendo a Betina dormir aqui junto com a Bruna. E não consegui entrar, mas já sei que foi uma bênção. Todas as quartas-feiras, você mulher que tem marido, que tem amigo, convida. Todas as quartas-feiras nós, homens de fé, estamos reunidos, olhando nos olhos, compartilhando dificuldade, compartilhando aprendizado e crescendo na palavra de Deus. E toda sexta, e esta sexta vai ter, existe o grupo Mulheres de Fé à noite. Então quem tem fome, quem tem sede, vai. Não é assim, eu tenho disponibilidade, eu vou. Eu tenho vontade. Você tem disponibilidade de ouvir a palavra de Deus? Ou seja, se eu estou disponível, eu vou. Se eu não estou disponível, eu não vou. Ou você tem vontade de ouvir a palavra de Deus? Responde para mim aqui. Sejam todos muito bem-vindos. Cíntia, Tati DBO, Ivone, a Mari, a Chibatinha, Lumayuma. Ô, gente, quando vocês entram aqui no devocional, é um lugar, é um canal para você ouvir a palavra de Deus. Certo? Certo. Como vários outros. Você vai numa igreja que prega a palavra. Você vai numa outra live. Você vai numa pregação gravada no YouTube. A Bíblia diz que a fé vem por ouvir a palavra de Deus. O reino de Deus vem por ouvir a palavra de Deus. A vontade de Deus aparece no seu pensamento, na sua mente, pelo hábito de ler e meditar na palavra de Deus. Você vai entender por quê. Ontem a gente colocou uma caixinha de pergunta e sensibilizado com a quantidade de tribulações que vocês estão passando e que nós, seres humanos, passamos. Passamos por uma tribulação aí, Bruna, com a Betina no nascimento dela, pesada. Mas passou.
E não só passou, como nós vimos o agir de Deus, como nós aprendemos e como nós enxergamos aquilo que nós podemos melhorar, que é a vontade de Deus. Comportamento humano. Então, abra sua Bíblia aí, por favor, se alguém puder anotar no chat. Hebreus, lá no final da Bíblia, capítulo 4, versículo 12. Talvez você já leu esse versículo e tudo bem, mas todas as vezes que a gente lê um versículo, como trata-se da palavra se renovar todo dia, você pode ter um outro entendimento hoje, um novo entendimento. A Alice é um plano de saúde para quando você precisar. Pra gente fazer uma oração, obrigado Cíntia Chibatinha, beijo pra toda Maceió. Esse negócio da tribulação é muito forte. Por exemplo, ontem chegaram pra mim e falaram assim: ô Bruno, aqui no prédio, e aí, Betininha parou de chorar? Não. Criança chora, irmão. Tá formando o intestino dela. Tem cólica. Aí já começa, não, faz isso, faz aquilo. Não é sobre isso que eu tô falando. Cara, a gente quer lutar até contra o choro do bebezinho que nasce. Criança, bebê, chora. E por que você tá falando isso, Bruno? Porque ela mandou um beijo pra você, junto com a mãe dela. Mas também, da mesma certeza que você e eu temos de que um bebê chora, e chora mesmo, vai trabalhar no berçário pra você ver. Minha mãe trabalha no berçário, choro atrás de choro. É uma certeza que o bebê chora, assim como é uma certeza de que eu e você passaremos a vida toda em tribulações. Essa é a nossa geração, e você foi convidada para entrar aqui agora nesse devocional para crer e aprender de uma forma definitiva de que é uma certeza que você vai passar por tribulação. Agora, como passar pela tribulação? Você tem que se preparar para isso. E a gente vai passar para você aqui um entendimento de como passar pela tribulação. Porque Deus vem falando com a gente sobre isso desde o nascimento da Betina. E esse Deus é nosso Pai. Ele deseja te ensinar e te mostrar o quanto Ele está junto com você em cada tribulação. Então é uma certeza que o bebê chora, assim como é uma certeza que a tribulação, ela acontece. Amém? Então se coloca numa disponibilidade de ouvir a voz de Deus hoje, agora. Porque esse é o nosso desejo. Todo dia é uma oportunidade de ouvir a palavra de Deus. É dessa forma que vem a vontade dele sobre a sua visão, os seus olhos. É dessa forma que vem o reino de Deus no seu dia. Então, Jesus, Pai nosso que estás nos céus, esta aqui é a sua família. Por favor, guie mais um devocional sobre a tua vontade. O meu pedido, Jesus, o meu desejo é que o seu reino desça sobre cada um aqui nessa live. E que o dia de hoje não seja reinado por dúvida, não seja reinado por medo, por angústia, durante as tribulações, mas que seja dominado pela tua palavra, pela tua vontade, pela certeza que você provoca em nós, de que nós não estamos sozinhos em nenhuma tribulação. Dá o entendimento, Jesus, a clareza, traz a autorresponsabilidade de cada pessoa dessa sala. Traz a autorresponsabilidade para a minha vida, traga a autorresponsabilidade para cada família. Esse é o nosso pedido, Jesus. Cada palavra que sair da minha boca que seja sua e não minha, em nome de Jesus. Amém. Amém. Dispara o dedinho no coração mais uma vez. Deus vai falar com você, pode crer nisso, tá bom? Bom dia, Márcia, bom dia, Luzi. Diz assim a palavra em Hebreus, já falei, Mari, Elisandra, Nadi, Fran, Rena, Luciana, Ana Carol, bora.
aqui. Porque a palavra de Deus, ela é viva e eficaz, vírgula. A palavra de Deus, a Bíblia, é viva e eficaz. E mais penetrante do que a espada alguma de 2 gumes. Não existe nada mais penetrante, nem uma espada bem afiada, do que a palavra de Deus, que é viva e eficaz. Viva e eficaz para quê, Bruno? Vamos continuar. Porque ela penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas. E a palavra de Deus, ela é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Pensamentos e intenções do coração. Então a palavra de Deus, ela é pronta. Apta é pronta. É pronto. Então não adianta você, por exemplo, orar e não tiver a leitura e meditação da palavra de Deus. Sabia disso? Ou você está muito limitado se você depender apenas das suas orações e não também da meditação bíblica, que é a palavra de Deus. Por quê, Bruno? Porque eu vou te falar uma coisa. A Bíblia acabou de dizer aqui para nós de que ela é viva e eficaz e de que ela penetra a nossa alma e o nosso espírito. A minha oração penetra? Tá falando que a minha oração penetra a minha alma e o meu espírito? A Bíblia está dizendo que a oração, ela discerne, a minha oração discerne os meus pensamentos e as intenções do meu coração? Ela está dizendo isso? Não está dizendo isso. Então há uma diferença entre oração e meditação da palavra de Deus. Beijo no seu coração, Rafa Tavares. Gratidão. Então há uma diferença entre as duas coisas, mas as duas coisas se complementam. Veja, um dia eu escutei de uma neurocientista que é cristã, a Rosana Alves, lembrei. Rosana Alves. Beijo no seu coração, né, Rosana? Em que ela diz que a oração é a melhor, é a entrada sua em uma sala com o melhor psicoterapeuta do mundo, aonde você pode falar e ser escutado, assim como você vai numa terapia. Isso é uma coisa. A outra coisa é a palavra, é você ter um entendimento e crer na palavra de Deus, que é viva e eficaz, que é a Bíblia. A palavra de Deus é a Bíblia, não é? É diferente. Agora, por que, Bruno? Rapaz, eu não gosto de ler. Você não é obrigado a ler e meditar na Bíblia, mas eu vou te dar os benefícios hoje do quanto que isso vai mudar a sua vida radicalmente. Porque talvez falta você ter este hábito, esta decisão e constância, para que sua vida mude da água para o vinho, porque é isso que Jesus curte fazer. Talvez Deus tenha algo pronto para você, e Ele tem mesmo, só que falta mudar alguns comportamentos, coisas internas em você para você receber o vinho novo. Como o próprio Jesus disse, não adianta colocar vinho novo em odre velho. Então é uma urgência, mas ao mesmo tempo precisa ter o desejo de dentro de você. E se você não tem o desejo quente, diário, de ler a palavra de Deus, de meditar nessa palavra que é viva e eficaz, que penetra a sua alma e seu espírito e que discerne pensamentos e desejos ou intenções do coração, você precisa, na oração que talvez você faça, pedir para Deus essa vontade. Pede para Ele a vontade antes de pedir a bênção. Porque veja, a tribulação, e eu abri uma caixinha de perguntas ontem guiado pelo Espírito Santo, para a gente poder ajudar vocês individualmente, de quem mandou lá na caixinha de pergunta, mas também usar a dúvida de vocês, ou a situação de vocês, que é a mesma de centenas de pessoas que seguem aqui o Cola na Videira, para poder dar a resposta para todos em massa.
Mas é um fato de que quando nós estamos passando pela tribulação, que é um fato, assim como uma criança chora, e eu disse aqui, a tribulação vai vir. Os nossos pensamentos, sem meditar na palavra de Deus, não conseguem lidar com as tribulações. Porque os pensamentos do ser humano traz sentimento de solidão no momento que você está passando pela tribulação, traz o sentimento de que você não é capaz. A tribulação vem e os seus pensamentos, os meus pensamentos, entram em conflito para saber qual é a vontade de Deus para eu sair dessa tribulação. Entra no conflito de que eu não consigo ouvir a voz de Deus durante esta tribulação. Eu não consigo ver o agir de Deus durante esta tribulação. Entende uma coisa, assim como a minha filha está chorando, e glória a Deus por isso. Maldito ser humano que julga a criança por chorar. Graças a Deus ela está chorando. E você vai sair daqui hoje em nome de Jesus, tendo o entendimento de que graças a Deus está vindo uma tribulação sobre a sua vida. Porque está escrito que nós vamos passar. E Deus quer que você se glorie em cada tribulação. Que você se encha de alegria em cada tribulação. Você acredita que isso é possível? Se você tiver com o seu pensamento, você vai pensar, não é possível. Mas milhões de pessoas vivem isso. Os homens de fé vivem isso. Eu venho experimentando isso, irmão. E é bom demais. É fácil? Não, mas é bom, vale a pena. O apóstolo Paulo, mesmo preso, ele tinha o entendimento da alegria, de que estava tudo certo. Você vê claramente a equipe de Jesus mudando os seus atos, os seus comportamentos no momento que eles recebem o Espírito Santo. Que é exatamente você receber os pensamentos de Deus sobre a sua vida. É exatamente você ter o discernimento da diferença entre a sua palavra com a palavra de Deus. Então é um fato de que nós somos dominados pela ansiedade, temos dificuldade de confiar e perseverar nesses dias ruins, nessas tribulações. É um fato que a gente tem conflito, dúvida de saber qual é a vontade de Deus. É um fato que eu vou me sentir sozinho. É um fato, irmão. Isso é um fato. E até fiz um desenho aqui no meu devocional. Eu encorajo você ter papel, caneta, entendeu? Pega um papelzinho, uma caneta, mas você vai fazer de acordo com a sua vontade, né? Mas eu oro, Espírito Santo, que pessoas estão aí abertas a querer ouvir algo novo hoje. Como eu amo a Bíblia, irmão. Como eu amo a palavra de Deus. Tem tudo aqui pra gente. Tá dizendo aqui, ó. A tribulação, eu tenho duas maneiras. Eu posso entrar nela com os pensamentos humanos, ou entrar nela com os pensamentos de Deus. Deus, ele garante na Bíblia, nessa palavra que é viva e eficaz, os meus pensamentos são muito maiores do que os seus pensamentos. Os meus pensamentos são de paz, de alegria, de abundância. E Deus desceu na terra para entregar esses pensamentos para nós. Do contrário, eu entro na tribulação, no dia ruim, com os meus pensamentos, eu vou ser movido por quê? Vocês estão entendendo? Eu vou ser movido por quê? Pelos meus sentimentos, pelas minhas emoções. É um fato. Eu não me assusto mais em receber das pessoas esse tipo de coisa, porque é um fato. É matemático. Se você entrar na tribulação com os seus pensamentos, você vai ser movido pelos seus sentimentos e pelas suas emoções, que provavelmente vão se abalar pela tribulação que você estiver passando. E quando nós vivemos desta maneira, a gente vai estar sempre projetando a esperança em pessoas, em coisas, em lugares, em qualquer coisa fora de Deus. Então anota isso. Se eu acordar e viver de acordo com os meus pensamentos, o meu natureza caída, os pensamentos humanos, é uma certeza que eu vou ser movido por sentimentos e por emoções,
Fisiologicamente é assim que funciona o corpo humano. Nós somos movidos por emoções. Mas Deus está levantando uma geração para entender que é um fato que nós somos movidos por emoções, por sentimentos, mas é um fato também que nós vamos desejar e aprender, a fé se aprende, e aprender, ser movido pela palavra de Deus. Vai vendo. Então, aonde você faz eu vou passar um exercício no final, mas já para adiantar, você está projetando a esperança em quem? Aonde? Em qual situação? Em qual mudança de situação? Não, quando eu for promovido, pá. Quando eu tiver um namorado, pá. Quando eu mudar de país, pá. Quando eu mudar quando eu tiver uma família, pá. Aonde você está buscando esperança? Quando eu tiver o conhecimento, pá. Não. Deus te trouxe aqui para você buscar esperança nele. Mas se você tiver com os seus pensamentos, mesmo que você até queira, mesmo que você acredite em Deus, você vai ser movido pelos seus sentimentos, pelas suas emoções. É um fato. Agora, a Bíblia acabou de dizer pra gente que a palavra de Deus é viva e eficaz, capaz de discernir pensamentos e intenções do coração. E eu gosto muito do versículo que está escrito em Romanos, capítulo 1, nesse texto aqui da Bíblia, onde Deus fala conosco o seguinte. Romanos capítulo 1, versículo 16 e 17. Abra seu coração. Na verdade, abra sua mente. Deus quer que você ande com a mente de Cristo hoje. É por isso que você está aí. Pois não me envergonho do Evangelho. O apóstolo Paulo escrevendo, inspirado por Deus. Não me envergonho do Evangelho, porque é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. O que é Evangelho? É a palavra de Deus. O Evangelho é a palavra de Deus. O Evangelho é a boa notícia de Deus, que Deus deixou a palavra dele, que é viva e eficaz, escrita. Deus não vai falar com você assim, ó, ô Bruno, e aí, tudo bem? E aí, vamos fazer a minha vontade? Você quer fazer a minha vontade ou não? Deus não vai falar assim. Não vai falar assim. Nós somos uma geração onde Deus fala através do Espírito Santo, irmão. Deus já falou em voz audível mesmo, com voz, com Moisés, Josué, lá atrás, antes de Cristo, antes de Jesus. Aí 2000 anos atrás Jesus desceu na terra, Deus desceu na terra e falou com nós, falou com o ser humano em carne, na pessoa de Jesus. E hoje ele fala pelo Espírito Santo, que é o que Jesus carregou durante todo o tempo aqui. Todo o tempo dos 30 aos 33 anos, que foi o tempo que ele fez o que precisava ser feito, para entregar o Espírito Santo para todo aquele que crê. Para dar o discernimento para as pessoas serem usadas para escrever a Bíblia. Então, o apóstolo Paulo está falando, eu não me envergonho da palavra de Deus, porque é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. A salvação de qualquer problema, de qualquer tribulação está na palavra de Deus. Mas talvez você não tenha um entendimento da palavra de Deus. Eu não tinha. Mas quando nós criamos o hábito de buscar entender a palavra de Deus, Ele mesmo dá o entendimento para nós. Eu vejo aqui, gente, no Cola na Videira, as pessoas que estão com a gente desde 2020, que decidiram ler a Bíblia todo dia, tiveram uma mudança radical na vida. Agora, você consegue entender e não esquecer de que é um fato que hoje pode ter uma grande tribulação na sua vida? A fé não anula as tribulações. A fé te aproxima daquele que já venceu qualquer tribulação. E ele mostra para mim e para você, durante o caminho, o quanto ele é conosco e o quanto ele já venceu. Agora tem que andar com ele. Por isso que ele disse, a fé é um caminho. E eu caminho com vocês. Agora vocês querem caminhar comigo?
Porque a justiça de Deus se revela no Evangelho. Porque a vontade de Deus se revela na palavra de Deus. Você entendeu aqui, ó? Romanos capítulo 5, versículo 16. Porque a justiça de Deus se revela no Evangelho. Significa, porque a palavra de Deus, a vontade de Deus, perdão, porque a vontade de Deus se revela na palavra de Deus. É lógico. Pra eu falar pra você, eu tô com uma vontade de comer um bolinho de cenoura com chocolate, bem molhadinho. Ou um bolo de fubá, que é o que eu mais gosto. Eu tô falando, a minha palavra tá saindo aqui, e você tá sabendo que, poxa, o Bruno tá com vontade de comer bolo de fubá. É assim com Deus. E ele tá dizendo que essa vontade de Deus, ela se revela na palavra de Deus de fé em fé. Aqui, ó, de fé em fé. Como está escrito, o justo viverá por fé. Você quer viver por fé ou você quer viver de acordo com os seus pensamentos, as suas palavras? Ontem o Abel Ferreira, técnico do Palmeiras, não falamos de futebol aqui, mas mexeu muito comigo a coletiva que ele deu antes de ir para Abu Dhabi. O Palmeiras vai jogar lá no Mundial. E ele falou o seguinte, não sei, não vou lembrar as palavras dele, mas ele disse assim: só existe três tipos de palmeirenses, existem três tipos de pessoas. Aquelas que acreditam no Palmeiras, tira qualquer julgamento de futebol, tá? Seja inteligente agora e vem comigo para a palavra de Deus. Mas ele disse que existe um grupo de pessoas que acredita no Palmeiras, independente se ganha ou perde. Existe aquelas pessoas que acreditam apenas quando ganha. E existe aquelas pessoas, eu não lembro qual que é o terceiro grupo, mas é aquele grupo que se move apenas quando tudo está bem. E aí o Espírito Santo me fala assim: e você, Bruno? E a família JC? Como que ela está hoje? Como é que está hoje? A fé que nós queremos passar para você aqui, que é o Espírito Santo de Deus, entregue por Jesus na cruz do Calvário, gera em você, produz em você a vontade de andar com Jesus, independente se você está ganhando ou perdendo no seu dia. Porque a sua esperança vai estar onde? Em Jesus, e não na ganha nem na perda. A fé, muita gente ainda não tem esse entendimento, e talvez alguns dessa sala não tinham e vai ter agora, se Deus quiser, em nome de Jesus. Bruno, eu quero, mas talvez a pessoa esteja com o coração endurecido ainda. Então cabe a você, meu amigo, cabe a você, mulher e homem dessa sala, a falar: Deus, se meu coração está endurecido, somente você conhece meu coração, pelo amor de Deus, quebra ele. Me pega, Jesus, no colo. Deixa eu ter esse entendimento para eu acordar e decidir viver por fé, como está escrito. E não por sentimento meu. E não por emoção minha. Se eu me mover pelos meus pensamentos, eu vou me mover pelos meus sentimentos e pelas minhas emoções. E esta não é a vontade de Deus. Ele quer que eu ande por fé. E aí o Abel Ferreira, ele pediu nessa coletiva, ele falou assim: então eu estou convocando vocês, palmeirenses, a acreditar e ter fé de que nós vamos vencer o Mundial. Por que ele disse isso? Porque o Palmeiras é pequeno perto, por exemplo, do Chelsea. Porque não vai ser fácil. Ou seja, é uma batalha vencer o Mundial. E agora que eu vou torcer mesmo pro Palmeiras, depois de ver essa coletiva do Abel, que é o técnico do Palmeiras. Agora Jesus está falando com você. É necessário desejar esta fé, que é viver de acordo com os pensamentos de Deus. Te assusta isso ou te alegra? Faz dúvida dentro de você ou faz esperança quando você escuta isso? A Bíblia inteira mostra que Deus quer colocar os pensamentos dele em você. Você pode, como uma criança, imaginar vivendo uma vida com os pensamentos de Deus? Os pensamentos que não lutam contra a tribulação, mas faz você olhar para a tribulação e crescer. Agora vai vendo.
Eu tenho um vídeo que eu acho que eu vou até subir de novo no Instagram, no TBT hoje, que é de quinta-feira. Hoje é quinta. Não, hoje é quinta. Não, moço, hoje é quinta. Nós estamos ureta aqui do horário. Deu, como é que chama? Time zone aí? Não, então. Hoje é quarta, tá bom. Olha só. Tem uma pesquisa que foi feita nos Estados Unidos com 40 mil pessoas. Ouve isso, gente. Gente, Deus tá falando com vocês. Ok, o nome do Carol, massoterapeuta. Rapaz, um beijo no seu coração, Carolzinha. Esse ano vai ser mãe. Eita. Vai. Vai ser mãe. Em nome de Jesus. Hoje é quinta. Ô, gente. Hoje é quinta? Hoje é quinta, amor. Não, ó, quinta. Olha lá. Isso aí é nós, jumento, ser humano, jumento. Deus tá falando, eu quero te entregar o meu pensamento. Não quer, que é eu que tenho que ter o meu pensamento. É isso aí. Mano, como eu fui jumento nessa fé. Assim como a minha esposa tá sendo uma jumentinha, em achar que hoje é quinta. Ai, Bruno, não fala assim da Bruna, porque ela é uma jumentinha. Ai, tadinho de você. Você nem imagina o nível de intimidade que Deus fez aqui em casa entre eu e ela. Não tem mais esse mimimi não, irmão. Nós somos um só, uma carne só. E nós não temos vaidade. A gente reconhece que facilmente a gente pode atuar como um jumento. Eu e minha esposa, eu não posso falar por você. Facilmente eu posso viver um dia como um jumento, desgovernado. Posso. Eu dependo de Jesus, o Cristo. Deus não está falando não, está gritando comigo, ô glória. Então pronto, já valeu a pena, né? Vai vendo, o efeito da Bíblia, fizeram um estudo chamado assim, qual o efeito da Bíblia no cérebro humano? E é sobre o cérebro que nós estamos falando aqui, é ou não é? Pensamentos. Eu entro na tribulação com os meus pensamentos ou entro na tribulação com os pensamentos de Deus? Eu preciso ter a clareza, o entendimento, como diz aqui, que a Bíblia é a palavra de Deus viva e eficaz. Qual é o efeito dessa palavra viva e eficaz na minha mente? No meu cérebro, no seu cérebro. Em Margarete, Merina, Morgana. Bom, pegaram 40 mil pessoas, de 8 a 80 anos, e fizeram uma pesquisa direcionada em como vocês estão interagindo com a Bíblia. E por favor, que caia por terra qualquer religiosidade nesta sala. Que caia por terra agora, em nome de Jesus. Porque não é sobre isso que nós estamos falando aqui. É sobre a palavra de Deus. Aí, dessas 40 mil pessoas, existia uma boa parte delas que tinha o hábito de ler a Bíblia, que interagia, que pegava a Bíblia, tirava ela do pó, do armário, da mesa, ou que tirava ela da estante aberta no Salmo 91 e que abria uma vez por semana. Provavelmente uma vez na igreja, né? Você vai na igreja, você leva a sua Bíblia, e aí o padre manda você abrir lá a Bíblia, ou você vai em sei lá onde é que você vai que alguém abre a Bíblia, e aí você abre junto. Só que você tem essa interação uma vez por semana. Legal. Essa pesquisa feita com 40 mil pessoas mostrou que nada mudou na vida da pessoa que tem o hábito de interagir com a Bíblia. É melhor do que dizer ler. Anota aí. Eu quero interagir com a Bíblia. Eu quero interagir com a palavra de Deus. Pede para Ele, para você ter o entendimento de que é Deus falando com você através da Bíblia, abrindo a boca dele, como fosse assim, ó. E Ele está dizendo: a minha palavra é viva e eficaz. Mas as pessoas que tiveram a interação uma ou duas vezes, nada mudou. As que tiveram 3 vezes por semana, as que têm o hábito de 3 vezes por semana interagir com a Bíblia, mudava um pouquinho, teve uma pequena mudança de vida. Agora pasmem, e este é o caminho que nós apontamos aqui no Cola na Videira, pelo amor de Deus. Não importa se é quarta, se é quinta, se é sexta, se é domingo, se é 21, se é 22, isso são tudo nomes. A única coisa que nós fazemos aqui no Cola na Videira, e eu creio que vai ser a única coisa que nós vamos fazer até o fim, até quando Deus falar para,
é o quê? É encorajar você e te ensinar a interagir com a Bíblia. Por quê, Bruno? Porque todo mundo, e eu já vi com os meus próprios olhos, não foi só na pesquisa, mas nesta pesquisa com 40 mil pessoas nos Estados Unidos, mostra que pessoas que interagem com a Bíblia 4 vezes por semana ou mais, 4 vezes por semana ou mais, tiveram mudança de comportamento. Tiveram impacto na sua vida. Quais os impactos? Vai anotando, e alguns deles você está vivendo e você não percebeu ainda. Eu recebi uma dúvida de uma querida, muito querida, mas uma dúvida que ela foi corajosa, e até fiz uma pergunta, não vi a resposta dela ainda, mas falta a gente perguntar dessa maneira, sabe? Ô Bruno, sabe, perguntar de forma sincera. Ô Bruno, eu oro todo dia e me sinto sozinho. Eu oro todo dia e não tenho a resposta de Deus. Eu oro todo dia e não tenho sabedoria para tocar essa tribulação. Eu tô sofrendo, eu tô gemendo. É isso aí, por isso que nós estamos aqui, para que a sua alma seja despertada. E a gente aponta um caminho: interação na palavra de Deus. Porque não adianta você orar e não interagir com as Escrituras. Não adianta. Sabe por que não adianta? Eu vou dizer para você, só que antes eu vou já te dar o resultado das pessoas que tiveram o hábito de 4 vezes ou mais por semana. Sentimento de solidão caiu dessas 40 mil pessoas. A parcela que tinha um hábito de 4 vezes por semana de interação bíblica, sentimento de solidão caiu 30%. Quem quer se sentir sozinho, solidão? Quem quer nessa sala? Ninguém. Agora talvez você esteja, porque está faltando você interagir com a palavra de Deus. É forte isso. Isso tem que te engajar. Isso tem que te deixar alegre. É verdade. É isso mesmo. Eu não estava fazendo isso, mas agora eu vou fazer. É isso aí. Não entra no tribunal de condenação, de parar você, porque Deus não para. Deus não condena, Deus salva. Deus amplia a sua consciência, colocando a consciência dele em você, consciência divina, em nome de Jesus. Foi para isso que ele veio. Deus amou o mundo de tal maneira para poder entregar a consciência divina dele dentro de você. A Bíblia diz: Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu único filho, naquela época era o seu único filho, Jesus, para todos aqueles que nele crê, não morra, mas tenha a vida eterna. Não seja condenado, mas seja salvo. A nossa consciência humana, a consciência de Adão, como a própria Bíblia diz, é caída, irmão. É limitada. Tem dia que você vai bem, tem dia que você vai mal. Deus não quer que você viva assim. Não é isso que está escrito. E essas pessoas que decidiram interagir com a Bíblia tiveram esse sentimento de solidão diminuído. Problemas com raiva diminuiu 32%. Amargura com relacionamento diminuiu 40%. Alcoolismo diminuiu 57%. Sentimento de estagnação espiritual. E muita gente, talvez aqui dessa sala, se encontra assim: cara, eu me sinto frio espiritualmente, eu não tenho essa relação com Deus, eu quero ter, poxa, mas eu não tenho. As pessoas que interagiram com a Bíblia 4 vezes por semana tiveram esse sentimento de estagnação espiritual diminuído em 60%. O contato com pornografia diminuiu 61%. E melhor, o crescimento de hábitos positivos e de compartilhamento de fé nestas pessoas que liam, interagiam com a Bíblia 4 vezes por semana ou mais, aumentou 200%. A criação de novos hábitos positivos na sua vida. Por isso que essa fé me encanta, porque é uma fé que desperta você a ter novos hábitos todo dia, a crescer como ser humano, guiado pela palavra de Deus. E a vontade de compartilhar a palavra de Deus, ela cresce 200%. Por quê? Porque você sabe que te salvou e pode salvar outras pessoas, porque a palavra diz isso. Deus quer usar você para que outras pessoas sejam despertadas, como ele está usando, por exemplo, o Oderley e o Reinaldo. Mas eles buscaram
interagir com as Escrituras todos os dias. Então você, mulher e homem dessa sala, eu tô aqui para colocar um fogo dentro de você, em nome de Jesus. Chega desse negócio de ficar aceitando. Tem dia que eu tô bem, tem dia que eu tô mal. É assim mesmo. Não, moça. O segredo é você interagir com a Bíblia. Não interagir com uma religião. É interagir com a palavra de Deus. Porque Paulo escreveu aqui, Deus falando com a gente, o justo viverá por fé. De fé em fé. O justo viverá pela palavra de Deus, porque a palavra de Deus traz os pensamentos de Deus. E os pensamentos de Deus faz você andar na certeza. Faz você ter sabedoria no momento ruim. Faz você no momento bom não desgarrar dele, mas faz você desfrutar também na presença dele. Então, não importa qual seja o seu problema, eu não sei se você percebeu isso. Eu fico em paz também porque Jesus curou um cego de nascença. Pessoas conheciam eles e não acreditaram. Pessoas até hoje, quando eu falo que Jesus restaurou minha casa, não entende, nem quer entender. Eu tenho que respeitar isso. E orar. E clamar aos céus. Porque essa é uma verdade que libertou a minha casa. Então, você entrou aqui hoje, nesta quinta-feira, né? É quinta, não é quarta. Para quem estava no início da live e entende essa resenha. É quinta. Não importa qual seja a sua dúvida, não importa qual seja o motivo da sua alma estar amargurada, gemendo, com dúvida, triste. Olha para a sua vida agora e faz uma varredura. Quando eu trabalhava na Cielo, a gente criou um sistema de varredura financeira. Que é o quê? Fazer uma limpeza de dados, de fazer organizar as coisas. Faz uma varredura agora, você tem que fazer. De fato, quantas vezes na semana você interage com a palavra de Deus que Ele trouxe hoje? Que é através disso que a nossa alma será alcançada. É através disso que o Espírito de Deus chega em você. Sai o seu espírito humano e entra o Espírito de Deus te guiando. Sai os pensamentos humanos e entra os pensamentos de Deus. Quantas vezes por semana você interage com as Escrituras? É muito importante o verbo interagir, porque interagir não significa ler. Interagir, quando nós interagimos, significa uma mão de duas vias, uma troca. Então por isso que você escuta muito dizer meditação bíblica. Você lê, você medita. Não medita para ter conhecimento técnico, teórico, ou apostólico, ou teológico, não. Mas a meditação faz você buscar a vontade de Deus sobre a sua vida. Faz você buscar o entendimento de Deus para você. Aonde que essa palavra, Hebreus capítulo 4, versículo 12, está colocando luz aí na sua vida? Aonde? O que essa palavra muda no seu dia hoje? Faz essa varredura agora junto comigo aqui. Pensa aí. Aonde essa palavra, Hebreus capítulo 4, versículo 12, coloca luz, consciência, entendimento? Aonde? Então, aqui no Colar na Videira, a única ajuda que eu posso te dar é te ajudar a interagir com as Escrituras. Mas precisa ter um desejo da sua parte de querer interagir com as Escrituras de forma decidida e constante. Essa pesquisa mostra 4 vezes por semana ou mais. Aqui no Colar na Videira eu não tenho uma pesquisa acadêmica, mas eu tenho realidade. Pessoas dessa sala, seguidores aqui do Colar na Videira, que mudaram a sua vida do antes e do depois. Da água para o vinho. Existe um antes e um depois de ler a palavra todo dia. Por isso que os devocionais, que é a gente meditar nas Escrituras juntos, é todo dia. E você já parou para pensar, por que não para? Por que não esgota? Por que não acaba as palavras? Porque é o mesmo livro. Pô, é o mesmo livro todo dia. A gente não pega nenhum outro livro, é o mesmo. Porque
é viva e eficaz, se renova a cada dia. É pronta para te dar os pensamentos de Deus. Deus está falando isso para você, filha. Você imagina isso? Não é nenhum pastor, nenhum padre, nenhum bispo, nenhum candomblé, nenhum budista, nenhum qualquer coisa que está falando com você, não. Deixa eles, ama eles. Deus está falando, a minha palavra está escrita e a minha palavra dentro de você muda a sua história. Porque sozinho vocês não vão conseguir. A natureza humana é caída e você não sabe ainda disso. É caída. Nós não somos prontos para lidar com perda de filho, para lidar com doença. Às vezes o ser humano acha que consegue se autoconhecer sem saber, imagina que se autocriou. Rapaz, eu era esse cara. Para mim a salvação era o autoconhecimento com U. Até o dia que o Espírito Santo falou assim, mas Bruno, você se autocriou? É importantíssimo você buscar o autoconhecimento para ver aquilo que você não está vendo dentro de você, mas também é muito importante, e certamente apenas com isso será eterno, se você buscar me conhecer, o autor da vida, o Criador. E o mais louco é que é fácil, só que talvez o seu cérebro não entende isso, ou não crê nisso. Quem crê nessa sala fala, eu creio. Não, na verdade assim, eu queria que alguém escrevesse, pelo menos 3 pessoas, em nome de Jesus. Eu decido interagir com a Bíblia todo dia. Ou pelo menos 4 vezes por semana. E não deixe que o seu cérebro fale, mas você nunca leu nenhum livro, você vai querer ler a Bíblia? Eu não estou chamando pessoas para ler a Bíblia inteira. Deus não está levantando pessoas para ler a Bíblia inteira. Isso pode acontecer como de forma natural. Mas Deus está chamando pessoas para interagir com a palavra dele. Ler é só para falar que leu, vaidade e orgulho. A questão é o quanto a palavra de Deus está mudando a sua vida, como mudou na vida dessas pessoas e como mudou na minha casa. Eu falo aqui de boca cheia, de boca cheia. Foi na interação bíblica que eu e minha esposa fomos salvos. Olha lá, eu decido interagir com a Bíblia todo dia. E não é... Então, você usa isso e ora junto com Deus. Então, às vezes, você só ora, mas não interage com a Bíblia. Você só acredita em Deus, mas não interage com a Bíblia. Cognitivamente, é impossível a gente entender a fé. Eu preciso interagir com as Escrituras. E o próprio Deus faz você ter o entendimento da fé. Por isso, nunca julgue ninguém que não tem a mesma fé que você. Porque ela não entende. Ela não enxerga. Eu decido interagir com a Bíblia. Então, Cola na Videira é uma oportunidade aqui, um canal, onde você pode. E você deve. Não entra também naquela fase de tipo assim, não, agora eu já sei o caminho, eu vou só ficar eu sozinho. Uma hora a casa vai cair pra você. Deus não te chamou pra viver sozinho, pra meditar na Bíblia sozinha. Eu, Bruno, precisei e preciso de pessoas para me ajudar. Eu preciso estar em ambientes onde a palavra está sendo liberada. Igreja, célula, encontros. A gente quer fazer um encontro semanal do Cola na Videira e vai dar certo. Em nome de Jesus, ainda esse primeiro semestre do ano, talvez no primeiro trimestre, pela fé, eu já vejo, não tenho nenhuma informação, não sei onde, não sei como, mas Deus já colocou. Uma vez por semana nós vamos se encontrar. Para quê? Interagir com a Bíblia em comunidade, em família, em pessoas, com pessoas, juntos. Então, quanto mais você ouvir a palavra de Deus, que é você interagir com a palavra de Deus. Agora, talvez você só interage com a palavra de Deus pela internet. Eu vou te dar um conselho. Não interaja com a palavra de Deus apenas pela internet. O Cola na Videira aqui é pela internet. E Deus já mandou a gente dar mais um passo agora. Mas tenha um lugar físico para você ir junto com pessoas que interagem com a palavra. E eu quero te dizer uma coisa. Eu já conheci várias igrejas. Tem uma igreja que eu vou. A maioria das pessoas que vão na igreja, não é um julgamento, mas é um fato.
a maioria das pessoas, talvez inclusive que segue o Cola na Videira, não interage com as escrituras todo dia. Interage uma vez por semana, 2, ou apenas quando está precisando, ou apenas quando está ganhando. A avaliação é sua, a varredura é você. Então eu queria que você agora, nesse momento, para a gente fechar, te dar 3 tarefas. Eu anotei aqui 3 tarefas e a gente ora. A primeira tarefa é: você certamente está passando por uma tribulação. Você certamente está vivendo uma fase onde existe alguma dúvida em alguma área da sua vida. Eu queria que você, nesse exato momento, nesta tribulação que você está vivendo, separação, doença, desquite, traição, solidão, ansiedade, preocupação, essa situação que você está vivendo, mulher e homem aí do outro lado, um beijo no seu coração. Qual é o aprendizado que essa situação traz para você agora? Qual que é o aprendizado que você pode ter se você não parar e pensar, e melhor ainda, escrever? Você está vivendo no raso e Deus está te chamando para a profundeza, para a autorresponsabilidade. Qual é o aprendizado? Pensa aí. Qual aprendizado você pode ter na tribulação? A ansiedade é um sentimento. Existe uma situação que a Elisângela está passando que traz para ela o sentimento de ansiedade. Por quê? Porque não está se movendo, não está se movendo sobre a palavra de Deus. Quem se move pela palavra de Deus não é dominado pela ansiedade. Isso é um fato, irmão, bíblico. Eu venho experimentando na minha vida e eu não posso. Eu falei, não é verdade, não tem jeito. Realmente a gente tem que viver ansioso, a gente não pode aceitar. Então, existe uma situação na vida da Elisângela, como na vida de muitos aí, que gera ansiedade. Qual é o aprendizado? Não da ansiedade. A ansiedade é um sentimento. A ansiedade é ruim. A ansiedade é do diabo, irmão. A ansiedade não vem de Deus, a ansiedade. Jesus, ele disse, não se preocupe com coisa alguma. Ou seja, não fique ansioso por coisa alguma. Ou seja, a ansiedade não vem de Deus. Vem da natureza caída do ser humano, irmão. Aonde o diabo pinta e borda. Agora, a situação que te deixa ansiosa, o que você pode aprender com ela? Sempre existe o aprendizado. O que você pode aprender? Eu não posso dizer por você. Você que tem a resposta aí. Você sabe. Qual que é o aprendizado? Só o fato de você imaginar o aprendizado, você já dá uma... A Salete que tá aí, cara, eu sempre gosto de falar dela porque, me marcou muito, porque eu tive que falar com uma pessoa, pela primeira vez na vida, que tava com uma corda pra se matar no telefone. Mandou foto e tudo. Totalmente despirocada. Totalmente guiada pela mente dela, pelo pensamento humano caído. E eu do outro lado, clamando ao céu, sabedoria pra poder falar com essa mulher. Graças a Deus ela cortou essa corda, jogou fora. E ela decidiu todos os dias interagir com a Bíblia, com a palavra de Deus. O que aconteceu? Deus fez até ela casar. O que aconteceu? Mudou a vida. Deus colocou pessoas, oportunidades. A proteção divina chega em nós. Segunda tarefa que eu quero trazer para vocês aqui é a seguinte. Gente, eu não aguento, mas se você não fizer a primeira tarefa, nem vai pra segunda. Não faz sentido você ter ficado aqui. Pode vazar. Não fala assim. Falo. Porque você vai se frustrar. Você vai falar um dia, eu entro todo dia lá no Cola na Videira e minha vida não muda. Por quê? Porque você não decidiu. Tem um comportamento meu pessoal, que é um calcanhar de Aquiles, que eu preciso decidir. Enquanto eu não decidir, não muda. Muleta. Eu sou ser humano igual a você, mas eu tô encurralado. Eu preciso decidir. E se for necessário Deus te encurralar para você decidir, Ele vai permitir que as coisas te encurralem mesmo.
para que você decida se jogar aos braços dele, que é se jogar na palavra. Então a primeira tarefa é: qual é o aprendizado que você pode ter nessa tribulação que você está passando, que te traz ansiedade, medo, solidão, tristeza, depressão. 2. Qual o pensamento você precisa entregar para Deus hoje? Qual é o seu pensamento que você sabe que não é um pensamento de Deus, porque é um pensamento que traz sentimento ruim para você? Qual é o pensamento que você pode entregar em oração junto comigo aqui agora, que a gente vai orar depois da terceira tarefa? Que você entrega para Deus hoje? Hoje, irmão. Hoje. Qual é? Qual é esse pensamento? O pensamento de querer saber do ex? O pensamento que faz você ser dominado por algum vício? Você não é capaz de fazer alguma coisa. O pensamento que você não é capaz de fazer alguma coisa, como diz Bruninha aqui? Mano, não é ousado dizer, ó... Hã? Não, o pensamento de que todo mundo é melhor que eu. Então, medo de algumas situações. Qual é a situação que você tem que entregar pra Deus? Porque, de novo, gente, eu não posso aceitar o medo. Eu aceitei o medo durante muito tempo. Anteontem eu escutei outra coisa que eu não aceito, cara. Eu fiquei tão triste. Nasce uma mãe, nasce culpa na pessoa. Que isso, cara? É claro que a mulher se sente, né? É uma responsabilidade, existe uma pressão social de cuidar de um filho. Eu e Bruno, a gente conversa muito sobre isso. Nós somos pais aqui agora, Bruno é mãe. Mas você não pode entrar nesses ditados do ser humano, porque você está dando comando para sua mente. E Deus quer que você viva com a mente dele. Aí você conclui que não tem como. Eu tenho medo mesmo. O medo faz parte. Faz parte o quê, irmão? O medo vem, mas não faz parte da palavra de Deus. Ele disse: no verdadeiro amor, na minha presença, eu lanço fora todo medo. Jesus disse: não tenha medo, Jairo, apenas creia. A Bíblia diz todos os dias, 366 vezes, faz um count, uma contagem, está escrito na palavra de Deus que você quer viver todos os dias, não tenha medo. Eu preciso olhar no espelho todos os dias e lembrar disso, de que Deus não quer que eu tenha medo. Aí você fala: mas eu tenho medo. Tem medo porque está sendo dominado pelo medo porque você não soltou na mão de Deus. Porque a palavra não mente. Você precisa experimentar. Jesus lançou fora todo medo no dia de hoje. Amanhã eu tenho que buscar de novo. O problema é que falta também humildade pro ser humano de buscar a palavra de Deus todo dia. Essa é a verdade. O ser humano quer construir as coisas tudo sozinho, para depois falar que fez. Aí é cada um. Eu não posso interferir nisso. 3. Pelo que você é grato hoje? Tava falando outra vez sobre gratidão com um grande amigo meu. Beijo no seu coração, Fernando Ferreira. Você é grato no meio dessa tribulação, no meio dessa ansiedade, qual é o seu sentimento de gratidão hoje? Não é só a gratidão que muda a sua vida, mas a gratidão, ela faz parte e é bíblico, Deus quer que nós sejamos gratos. Qual é o seu sentimento de gratidão? Então eu quero pegar uma pessoa que está separada, uma pessoa que está em depressão, uma pessoa que está triste, uma pessoa que está com vício que não consegue parar. Eu não sei qual é o seu BO, mas qual é? Aí, obrigado, garotinha. Obrigado, Cíntia. Como é bom ver pessoas proativas. A Cíntia colocou aí as 3 tarefas. Eu vou colocar essas 3... Ô, Cíntia, posso te pedir uma coisa? Coloca nos seus stories essas três tarefas e marca o Cola na Videira. Eu vou repostar nos stories, se você puder, né? Senão eu coloco. Se você não, eu coloco. É que vocês são mais ágeis para isso. Sou meio jumento. Mas senão eu coloco. A gente bota lá no grupo. Mas o grande ponto é pessoas decididas, nesse exato momento, a fazer essas 3 tarefas. Oração termina com ação. A fé, acabamos de ler aqui, viver de fé em fé. Movimento por movimento, ação por ação. Então, gente, olha, está escrito na Bíblia que a palavra de Deus é viva e eficaz, capaz de discernir pensamentos e desejos do seu coração, trazer os pensamentos de Deus e tirar os seus pensamentos. Isso é glorioso, isso é incrível.
Nós trouxemos hoje aqui uma pesquisa uma pesquisa estatística de comportamento, em como o ser humano interage com a Bíblia, de que maneira. E tá aí como uma matemática, o quanto que mudou a vida de pessoas que decidiram interagir com a Bíblia 4 vezes ou mais. Então, todas as vezes que você perceber que você foi dominado por um dia mal, certamente faltou você interagir com a Bíblia. O Cola na Videira aponta para isso, irmão. E a oração vem no combo, né? Vem no box. Mas o centro é... Como é que eu vou orar? Sabe o que eu penso, gente? Como é que eu vou... Ô, Bruna, Bernardo, Lilian, Bernardo, Lena, Tina... Como é que eu vou orar, que é uma conversa, com uma pessoa que é um Deus vivo, seu Pai que estás no céu, se você não conhece esse Pai? Como é que o filho... Já viu o filho que passa 30 anos sem ver o pai? Quando vê o pai, de repente ele encontra o pai. Quantas vezes a gente não encontrou pessoas assim, né, Bruna? Nas terapias e nos treinamentos. Pessoas que reencontraram o pai, reencontraram mãe. Poxa, imagina eu ficar 30 anos sem conhecer meu pai. Aí de repente acontece alguma situação na minha vida que eu vou... Puta, Bruno, seu pai tá vivo. Cara, ele quer conhecer você. Legal. Como que vai ser esse primeiro encontro? Frio. Por quê? Porque eu não tive pai durante 30 anos. Como é que eu vou interagir com esse cara agora que eu nem conheço? Para restabelecer isso, precisa ter o desejo das duas partes. Pega isso, irmão. Esse exemplo é um exemplo verídico, é um exemplo prático. Uma pessoa que passou 30 anos sem conhecer o pai, de repente ela encontra o pai, e o primeiro encontro, obviamente, é frio. O filho não sabe falar com o pai. E nem o pai, aqui na terra, vai saber falar com o filho direito. Por quê? Porque eles não têm uma relação. Agora, quando a gente fala do nosso Pai, o Pai Celestial, quando a gente fala de um Deus vivo, Criador de todas as coisas, que é o meu Pai e é o seu Pai, ele sabe interagir com a gente, né, gente? Ele é Deus, né, filho? Como diz o amigo meu, Ivanildo, que encontrei um dia no meio do túnel aqui, no meio do Vale da Sombra da Morte. Ele sabe o que é isso. Rapaz, Deus, o Pai sabe interagir com a gente, mas a gente não sabe interagir com ele. Só não sei porque eu não conheço ele. Então, Deus, ele deixou escrito para nós a palavra dele de várias maneiras. Está aqui escrito, de fácil acesso, tradução na linguagem de hoje, tradução da linguagem mais robuscada. Tá aqui, tá disponível. Não deixe que a desculpa de que é difícil ler a Bíblia, porque essa é uma desculpa do próprio diabo na sua mente, essa é a verdade, ou a própria muleta. Encontrei a desculpa que eu precisava para não ler a Bíblia. Irmão, eu também gaguejava na hora que lia, não sabia nem nada. Mas Jesus, ele disse: eu vou entregar o Espírito Santo para vocês, que eu chamo ele de conselheiro. Ele vai dar o entendimento de todas as coisas para vocês. O Espírito Santo, ele vai lembrar de todos os ensinamentos. É o Espírito Santo que vai fazer com que você, mulher e homem, às 4 da tarde hoje, não caia em tentação, mediante ao que você recebeu aqui hoje. Então, a solução sempre é a mesma e nunca vai mudar. Isso pode até te irritar. Já me irritou e já falou: mano, é tão simples que me irrita. Os discípulos, quando receberam o Espírito Santo, tiveram novas atitudes. Eles não foram mais dominados pelo medo. Eles eram presos e não paravam de louvar e de agradecer a Deus e de escrever a palavra. Pedro, João. Só que esses caras já morreram. E agora é você. E agora sou eu. E agora é minha filha, minha esposa. E agora é seu marido, seu filho, sua esposa. Agora é a gente, cara. De viver guiado pelo Espírito Santo. O apóstolo Paulo, eu gosto dele porque é exatamente igual a gente. A gente não andou fisicamente com Jesus. E nem o apóstolo Paulo. Paulo se chamava Saulo e era um destruidor da fé.
perseguidor, extremamente inteligente, poliglota, falava mais de uma língua, conhecido em toda Israel e fora de Israel, um homem que onde passava era admirado. De repente, ele recebe o Espírito Santo e ele abre mão de tudo para viver guiado pela palavra de Deus, guiado pelo Espírito de Deus. Por isso que ele foi o homem que mais escreveu livros no Novo Testamento. Deus escolheu o homem mais improvável. O provável era Pedro, João, que andou com Jesus. Mas Deus escolheu as coisas loucas desse mundo para confundir aqueles que se acham sábios. Então seja livre e vem viver o Evangelho, essa boa notícia, que é aprender a palavra de Deus e praticar, interagir. Interação gera ação, gera transformação. Interação com a palavra de Deus gera transformação. Anota aí pra gente botar. Interação com a palavra de Deus gera transformação. Você merece isso. Sua família merece isso. Vocês precisam disso. Eu preciso disso. E Deus entrega de graça. Eu te espero amanhã, às 8 horas da manhã. Amanhã é sexta. Hoje é quinta. Amanhã é sexta. Né, Bruninha? Agora eu vi. Olá, Margarete. Agora que ela viu, Cíntia. Juju. Olá. Interação com a palavra de Deus gera transformação. É forte. Eu vou subir um post agora, escrito isso. Interação com a palavra de Deus gera transformação. Você comenta lá, você manda para alguém, você compartilha nos seus stories e eu recompartilho aqui no Cola na Videira. Marca o Cola na Videira, que é nosso. Vamos plantar essa semente da palavra, que é a palavra de Deus. Jesus disse, é uma semente. Eu preciso de vocês para plantar isso em outras pessoas. Acima de tudo, nós precisamos de Deus, mas Deus usa pessoas. Você, eu, minha esposa, minha filha. Então não se engane. Essa tribulação que você está passando, ou a que eu e você passaremos amanhã, é só uma certeza de crescimento na palavra de Deus. É só um treinamento para aprender mais quem Deus é através da palavra dele. Só isso. Treinamento. O que você chama de sofrimento, Deus chama de treinamento. Tá bom? Um beijo no seu coração e meu Pai querido, o nosso Jesus, que eu sei que está aqui. Jesus, pega ele, pega ela. Eu não quero orar de uma forma convencional. Eu quero apenas, como uma criança aqui, Jesus, desejar o seu Espírito em todos dessa sala. Que todos possam ser guiados por você, Jesus. Que você possa mostrar o quanto você é com essa pessoa aí. Jesus, faz algo diferente na vida dessa pessoa. Ainda que ela resista, pega ela, Jesus. Seja feita a tua vontade, Jesus. Eu creio que pessoas foram abençoadas pela tua presença, pela tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Amém. E amém. Beijo Salete, beijo Renatinha, beijo Drica, beijo Margarete, Erilândia, Alô Ceará, Júnior, Ana Carolzinha, um beijo no seu coração, beijo pra sua cuidadora, que eu esqueci o nome, a Sheilinha, a Cíntia Santiago, tamo junto, colado na videira. Não deixe de ir agora no post e manda pelo menos um check de lá e compartilha com uma pessoa o post. A pessoa vai receber a semente do Evangelho, da palavra, tá bom? Vai agora no Instagram e comenta lá, por favor. Beijo, gente. Fiquem com Deus. Beijo, família JC. Até amanhã.